O Linux não é uma merda. Desculpa aí, né? Você fala, você tá xingando palavrão aí. Não, gente, vamos lá. Há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, eu tava na internet pesquisando sobre Linux e vi um vídeo de um cidadão que ele deitado no sofá, pegava o celular e olhava. O Linux é uma merda. E ele dizia que ele era um defensor, ele usava o Linux, continuará usando, é um defensor do código aberto. Entretanto, ele reconhecia, 7 anos atrás, né, os problemas que estavam acontecendo. Ele não aguentava mais programas fecharem do nada. Mas o que acontece? O tempo passa, né? O tempo passa, o tempo voa, a poupança bamerinos não está mais numa boa. Mas o tempo passa, gente, e a gente aprende. Temos que ser justos. Justos. Canso de escutar colegas meus dizendo, eu não aguento mais o Windows. Mas por quê? Eles focam no problema que acontece e não no porquê do problema. Quando você começa a identificar o porquê do problema, aí você começa a perceber que as suas declarações contra o Windows ou contra o Linux ou qualquer outro sistema operacional não são justas. Qual é o maior problema que nós temos nos celulares? Você escolhe um celular de acordo com o tamanho do seu bolso. É esse que eu quero. Você testa, gosta das funções e compra. Está satisfeito com ele. Na primeira ou na segunda atualização, tudo aquilo que te fez você escolher aquele celular, né, por causa do tamanho do seu bolso, já não vale mais. Nas primeiras atualizações já ferra. Mas por quê? O que foi que aconteceu? O sistema Android, que é Linux, é ruim? Não. Incompatibilidade entre o sistema e os aplicativos que não foram atualizados para acompanhar o sistema. Falta de comunicação entre o sistema, entre os criadores do sistema e os produtores, né, dos programas. Isso, eu já falei isso aqui acontece dentro do Windows, a rodo. Teve uma ocasião, não sei quantos de vocês acompanhavam o clube, né, não é o Clube do Hardware, é o Clube do Hardware, né? Mas ele, no tempo que o Gabriel, esqueci o resto do nome dele, Gabriel alguma coisa, né? Ele escrevia artigos, né, para o jornal O Dia, se não me engano, toda segunda-feira, e eu acompanhava aquilo direto. E em uma certa ocasião ele falou, muitas vezes nós culpamos o sistema Windows por mau funcionamento, quando o culpado é o programa criado para a BIOS da placa-mãe pelo produtor, que é um programa ruim, porque a BIOS ela informa para o sistema operacional os hardwares que tem ali e as suas características, vamos dizer assim. E aí o sistema vai e joga o drive correspondente, né? Ou mais ou menos assim. Então começa a dar problemas, não por culpa do sistema, mas por causa de BIOS, segundo o Gabriel, por BIOS com programação mal feita. Então isso acontece, quando a gente começa a entender, nós começamos a observar que as nossas reclamações não são justas. Não são justas. Então eu insisto, o Linux não é uma merda e o Windows não é uma merda. São sistemas. Eu estava agora mesmo pesquisando. O Linux ele é baseado em cima do Unix. E o Windows? Ele é baseado no DOS. Tem lá uns negócios lá. Foi todo criado em cima do DOS, só a partir da versão NT, que ele foi liberto, vamos dizer assim, das bases do alicerce no DOS. Aí ele seguiu o caminho independente dele. Então, todos esses probleminhas de incompatibilidade é o que geram essa instabilidade nas famosas telas azuis do Windows e assim vai. Então vamos ser justos. Quero agradecer a vocês que têm comentado no último vídeo, né, cujo fundo é Ubuntu. Vocês estão de parabéns, que dessa vez vocês estão com o pé no chão. Não estão falando mal. Estão buscando achar soluções. Entretanto, alguns sem saber que eu já mexo com o Linux. Já desde 2000 foi quando eu tive acesso. Em 2000 foi quando eu tive meu primeiro computador, um 286 DX100 com Windows 95. Foi a primeira vez que eu tive acesso à internet. E muitos de vocês provavelmente também. Alguns que eram mais abastados, isso acontece, já vinham um pouquinho antes, né? Mas então eu tive, aí ali também naquele ano eu tive acesso ao Linux da Conectiva, se eu não me engano é do Brasil, é Conectiva, né? Acho que é Conectiva, me corrija se eu estiver errado.
E eu instalei pela primeira vez, era lindo o Conectiva. Mas os comentários que eu lia não eram justos. Diziam que uma revista chegou a dizer o seguinte, né? Um usuário do Linux Conectiva de 2000, prestem bem atenção, imagina isso, em 2000, ele dizendo: eu não preciso entender de códigos para usar um sistema operacional, é por isso que eu uso Linux. Desde quando você precisa de saber de códigos no Windows? Só se fosse o DOS. No DOS era, mas no Windows 95, que já estava já até saindo de linha, que já tinha o 98 sendo lançado, já estava até na versão o 98 LE, segunda versão, uma coisa assim. Gente, isso não é justo. E é um comentário mentiroso, né? Como eu tenho falado aí. O Linux é 1 milhão de vezes melhor do que o Windows. O Linux é 1 milhão de vezes melhor do que o Windows. Mentira! Mentira! O Linux vai recuperar sua máquina velha, ela vai voltar a funcionar. Mentira! Ela vai voltar a funcionar sim, mas você não vai conseguir acessar a internet, não vai conseguir fazer porcaria nenhuma, porque simples. Hardware fraco. É você querer pegar o motor de um Fusquinha e colocar numa Ferrari e querer que ele corra igual uma Ferrari. Não vai correr. É um motor bom. O carro vai andar, mas não vai correr igual o motor de uma Ferrari. Recentemente eu fiz um artigo aí, um pequeno artigo falando sobre que o mundo está piorando. Aí a pessoa fez a seguinte comparação: não, o mundo não está piorando, está melhorando. Se você comparar o século passado com o século atual, nós estamos melhores. Eu falei, cara, você comparar o século passado com o século atual é o mesmo que você comparar um Fusquinha com uma Ferrari. Agora, compare década com década, década anterior com década posterior, 10 anos. O mundo está caminhando para um abismo no que diz respeito à moralidade. Olha o que aconteceu na abertura das Olimpíadas. A moralidade está indo para o saco. Estamos caminhando, segundo a palavra de Deus. Não estou aqui para pregar a palavra de Deus, eu sou cristão, mas não estou aqui para isso. Lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala bem claramente sobre essas questões, que o anticristo, o reinado do anticristo, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto e adoração, ou seja, o anticristo vem se levantar contra toda e qualquer religião. E é o que nós vimos na abertura. Então, moralmente, a sociedade está indo de mal a pior. Tecnologicamente, estamos evoluindo, mas moralmente não. Ok? Então vamos agora, voltando para a questão do Linux e o Windows, são ótimos sistemas operacionais. O Mac, por que o Mac, eu já falei isso aqui, por que o Mac é o sistema mais utilizado pelos profissionais na área de edição de vídeo e na área gráfica? Por quê? Todo mundo fala, por causa da estabilidade do hardware. Claro, é um hardware quase que dedicado. O PC é multimídia, quer abraçar tudo e todos. Não tem como. Aí um colega falou assim, não, tem versões, aí tem distribuições Linux que tem drives até para máquinas antigas. Pois é, e funciona perfeitamente, e ele vai conseguir fazer as máquinas antigas funcionarem como as novas? Não, são máquinas antigas. Comparando com um carro, se aquela máquina só dava 20 km por hora, não é agora que ela vai dar 40, gente, não vai. Não vai, ela vai continuar limitada. E ela, como agora está encontrando programas em uma internet que exige um motor que dê 100 km e ela só dá 20, o que é que vai acontecer? É devagar, devagarinho, engasga e tudo mais, ok? Quanto aos problemas dos engasgos que eu estou tendo aqui, nos programas, né, criados para o Linux, repito, Shotcut, Kdenlive e outros programas que existem tanto para Linux como para o Windows dão os mesmos problemas e os mesmos travamentos dentro de ambos os sistemas diferentes. E por que disso? Porque estes programas são inferiores a outros. Por exemplo, dentro do Windows existem programas, por exemplo, de textos que se desenvolvem melhor do que outros. Por que eu não... Tem muitos... Eu não uso o Kdenlive do Windows. Eu não uso o Shotcut no Windows, porque são inferiores ao CapCut, inferiores ao Movavi, inferiores ao Adobe Premiere e a muitos outros. Então tem programas que de fato são muito mais bem produzidos que outros programas. É fato. Dentro do Linux é a mesma coisa. O meu problema é que eu não tenho no Linux... Né? No caso do Linux são dois problemas. Os programas e os drives. Os programas e os drives, tá? Tem um vídeo, eu já falei aí, tem um vídeo de um rapaz que ele
teoricamente ele explica, o que ele falou faz sentido. Se você não remover os drives genéricos e impedir que eles sejam carregados, sempre haverá influência sobre a desenvoltura final da sua placa gráfica. Aí ele dá uma explicação lá que eu não consegui desenvolver, que eu gostaria de testar nessa máquina, que é a ideia dele. Mas eu confesso que ele está acima do meu conhecimento e eu tentei e não consegui. Então ele mostra, ele explica, se é verdade eu não sei, que você agindo daquela maneira e impedindo que os drives genéricos sejam carregados, carregando somente os drives oficiais, porque a explicação que ele dá é muito óbvia. Quem conhece melhor a placa de vídeo? O seu criador ou os caras que estão criando os programas para a placa de vídeo? Ora, então é óbvio que o drive proprietário tem que ser, ele não é, ele tem que ser melhor, e ele é melhor mesmo, do que aqueles que estão fazendo a engenharia reversa para desenvolver os drives. Não consegue, eu já vi várias pessoas falando, por exemplo, que eu não jogo game, mas eu exijo da minha máquina aquilo que os gameistas exigem, né? Desenvoltura na placa de vídeo. Está agarrando frames, está travando frames, isso não interessa pra gente. Então estou lá renderizando, puxo o vídeo, engasgando. Tem que trabalhar com proxy. Proxy é bacana, mas consome tempo. E eu aqui raramente uso, só estou usando o proxy no Adobe Premiere por causa de algumas situações de incompatibilidade, por exemplo, acreditem se quiser, MP4 que é gerado pela minha câmera de ação Film Palmer 2, dá incompatibilidade, fica preta a tela. Aí eu sou obrigado a gerar um proxy se eu quiser editar dentro do Adobe Premiere. Mas se não fosse isso, eu jogava direto. Os vídeos que eu gravo, por exemplo, que a câmera mais pesada que eu tenho aqui, em termos de arquivo final, é o Osmo Pocket. Só para ter uma ideia, ela roda aqui nessa máquina. Mas na outra que tem lá um FX de 6 núcleos e uma placa GTX 550, só para assistir. Para você ter uma ideia do peso que é o arquivo em megabits, né? Não é em tamanho, em bitrate, né? Bitrate por segundo. Exige pra caramba. Nessa máquina eu consigo rodar, lá no outro eu não consigo. Mas se eu botar uma placa dessa lá, eu vou rodar. Eu vou rodar, entende? Então temos todas essas incompatibilidades. Vamos ser justos. Não vamos dizer que o Linux é uma merda e nem vamos dizer que o Windows também é. Quando você começa a adquirir o conhecimento de que o culpado não é o sistema, os programas e a falta de comunicação entre eles. Que ele faz uma atualização, não fala pro cara, o cara começa a dar problema. Isso aconteceu, como eu já falei aqui. Eu estou usando a câmera Logitech C920. Quando o Windows 10 foi lançado, todo mundo que tinha as Logitech C920, que é a melhor câmera de ação, depois dessa, só mesmo a fabricada por ela mesma, que é a Brio, que eu desisti totalmente quando num canal aí, o Bitec, se eu não me engano, ele tem máquina boa e ele falou, tá agarrando, gente. Ou seja, a Brio exige muito hardware atualizado e novo. Se o cara não tinha, tava travando dele, aí eu joguei por terra a Brios. Então, antes dela, a Logitech C920 é a melhor, vamos dizer, não é a melhor, mas é uma das melhores. Eu não conheço outra, né? Tem a da Microsoft, aí esqueci na Cinema, alguma coisa que um colega meu comprou, mas ainda perde, eu já vi, ainda perde para a Logitech. Então, gente, é isso que está acontecendo. Então, quero parabenizar vocês que no vídeo passado tem muito mais ali, pessoas tentando achar uma resposta, mas vocês, por não verem todo o vídeo, eu até entendo isso, tudo bem, por não verem todo o vídeo, fazem perguntas, por exemplo, André, você tem que testar o Mint. Gente, eu testo todos eles. Eu já estou testando isso há anos. Entende? Testando isso há anos. A pessoa, você não percebe, o cara já testou, pô. Qual o problema? Qual a solução que nós vamos achar por isso aqui? Primeira solução, essa é a minha opinião, de acordo com o vídeo. Se eu achar o vídeo aqui, eu vou colocar ele aqui. Vai aparecer aqui em cima, na indicação, né? E vai aparecer aqui para vocês analisarem o vídeo desse cara. É importante. Se o que ele está dizendo é provável, né? É provável de probabilidade, se prova realmente na prática. Vocês que já têm mais conhecimento do que eu, sabem mexer com os códigozinhos. André, eu fiz isso aqui e foi batata. Realmente, eu agora estou extraindo bem mais da minha placa gráfica do mesmo jeito que eu extraía no Windows. Beleza. Eu vou deixar esse vídeo aí, eu já falei para vocês, né? Então, gente, isso é importante. Então, vocês estão de parabéns. Temos que nos unir para acharmos a solução. A solução de, André, essa distro é melhor do que a outra, essa não é a solução, gente.
Não é a solução. Porque o problema que eu estou tendo aqui foi em todas as distros. Algumas, por exemplo, na navegação da internet, dão melhor desenvoltura que a outra, mas isso não é por causa do navegador utilizado. É por causa do drive de vídeo, que em algumas vem um pouco mais afinada, quando tu baixou, ainda tem esse problema. A fonte aonde você faz o download, o cara tem uma fonte atualizada, o outro não tem uma fonte atualizada, né? O Alessandro Bento já tinha me falado isso. Um abraço aí ao Ebenezer Mota. Também ele falou, né, confirmei, isso é verdade. Realmente tem repositórios, né, que você baixa, que aquele programa que vem daquele repositório é inferior ao outro, que esse está atualizado, o outro não está. Então temos esses probleminhas aí. Então dizer que o Linux é uma merda não é correto. E muito menos dizer que o Windows também é. Quando a gente tem o conhecimento e fala, realmente, isso que está acontecendo aqui não é porque o Windows é ruim, é incompatibilidade. E por exemplo, quero terminar dizendo o seguinte, já viu? Cada vez que o Windows atualiza fica mais pesado. Ah, e o Linux não. E o Linux não. Atualizações são atualizações, gente, que começam o quê? A exigir mais do hardware. Vamos ser honestos. Ok? Obrigado pela sua paciência. Deus te abençoe. E vejam este vídeo desse cara e vamos descobrir, vamos esmiuçar isso aí, que isso sim é importante. Fazermos com que a nossa placa gráfica dê o mesmo desempenho que no Windows. Aí a gente parte agora para os programas. Tchau, tchau. Você acerta? Incrível! Tudo é incrível. Vocês viram o Cadê Minha Calça?